A partir de agora, no ar, pela Rádio Adave e pelo canal Adave Rio de Janeiro no YouTube, o programa Cântico Missionário. Apresentação: Gisele França. Trabalhos técnicos: Fernanda Vieira, Laura Peçanha e Ed Siqueira. Coordenação geral: Pastor Edilberto Silva. Uma realização: Assembleia de Deus em Doutor Augusto Vasconcelos. Direção geral: Pastor João Nepomuceno Martins. Programa Cântico Missionário. O Evangelho pregar. A paz do Senhor Jesus. Está no ar mais um programa Cântico Missionário, sábado, dia 11 de julho do ano de 2026. Eita, quase na metade do mês 7 do ano de 2026. Já passamos aí da metade do ano. O ano está voando, mas ainda temos muitas coisas ainda que o Senhor irá fazer, tem para fazer na minha e na sua vida. Você crê nisso? Então, já quero convidar você a estar orando. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais esse programa, por mais um dia que levantamos, estamos de pé, amém? Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, te render graças por mais uma semana que passou. Chegamos até aqui, Senhor, porque a sua boa mão nos sustentou, nos guardou. Ah, Senhor, se não fosse a sua boa mão, onde estaríamos nós? O que seria de nós, Senhor? Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Continue, Senhor, falando conosco. Continue, Senhor, nos direcionando, nos capacitando cada dia mais. Nos ajuda, Senhor, nos desafios. Nos ajuda, Senhor, a fazermos aquilo que te apraz. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Perdoa, Senhor, todas as vezes, Senhor, que sabemos a sua vontade, mas fazemos diferente da sua vontade. Senhor, fala conosco. Fala aos nossos corações. Abra nossos ouvidos. Tira tudo aquilo que traz impedimento, Senhor, de fazermos a sua vontade. Dá um programa abençoado. Senhor, em nome de Jesus, toma a Adave em suas mãos, toma o pastor João, cada pastor auxiliar, a irmã Lúcia, a União Feminina. Senhor, cada departamento dessa igreja, Senhor, eu quero entregar diante de Ti, crendo que esse ano ainda muitas coisas hão de vir através da sua igreja estabelecida nesse bairro, neste lugar. Vidas estarão, Senhor, sendo transformadas neste lugar. Rendidas neste lugar, pela sua igreja estabelecida aqui. Oh, Deus, obrigada, Pai, por cada oportunidade. Obrigada pelas famílias, pelos livramentos. Oh, Jesus, continua falando, continua operando e agindo o Senhor. Quem impedirá? Ninguém. Ninguém pode impedir o seu agir. Muito obrigada, Deus, por tudo. Obrigada, Senhor. Obrigada. Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Sábado, dia 11 de julho. Juliai. Estou fazendo inglês, então estou americanizada. Do ano de 2026. Hoje o programa é um programa gravado. Eu falei isso na semana passada, no sábado passado. Eu informei. E desde alguns sábados eu já venho dando essa informação. Que esse ano algumas coisas iriam ficar um pouquinho diferentes no programa em função de alguns compromissos que entraram na minha vida. Porém, nós viabilizamos dessa forma. O programa ele não pode parar, a palavra do Senhor ela não vai deixar de ser exposta através desse programa, mas de uma outra forma. A gente ajustou para que os programas fossem gravados e, quando desse ao vivo, estaremos ao vivo. Quando não,
faremos o programa antecipadamente gravado, com muito carinho, com muito amor. E o Senhor Jesus estará tanto ao vivo quanto gravado. E também existe uma playlist lá onde você pode assistir a qualquer tempo os programas anteriores. Então, irmãos, não se apegue somente, tá ao vivo, tá gravado. Não, o programa tá lá. O programa tá você quer ver um programa lá do ano retrasado, do ano passado, o programa tá lá. Você quer rever, tá lá. Eita glória! Vamos avançar? Não vamos deixar detalhes fazer com que nós não venhamos avançar, fazendo com que nós não venhamos estar expostos, não venhamos nos alimentarmos da palavra do Senhor. É sobre isso. É sobre nós querermos. O restante, tudo é desculpa. Eu tenho um filho adolescente, como vocês já sabem, meu Dani, e uma fase do desenvolvimento humano que gosta de ser desculpeiro de plantão é a adolescência. Ou fase para dar desculpa. Tudo ele tem desculpa. Na ponta da língua é aquele meu filho, aquela minha bênção, que é uma bênção mesmo, meu filho maravilhoso, lindo, da mamãe. E tudo aquele cara tem desculpa para tudo na ponta da língua. Mas nós não podemos ser crente desculpeiro. Nós temos que ter nossas responsabilidades, principalmente com o nosso Senhor. E não vamos dar desculpa para nos alimentarmos da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é nutriente. Nós precisamos ter músculos espirituais. Ficarmos raquíticos espiritualmente falando vai dar ruim, vai dar problema. Então, só que não. Vamos nos alimentarmos. Pegar aí, a Bíblia, e alimentarmos da Bíblia do Senhor, fica bem musculoso espiritualmente falando, porque as batalhas vêm, as circunstâncias vêm, mas nós, quando estamos preparados, nós somos mais aptos para estarmos avançando, para estarmos guerreando com mais assertividade nas questões que virão. O dia mau chega para justos e injustos. Vai chegar. E é inevitável isso. O que vai fazer a diferença é de como estaremos quando o dia mau chegar. Como eu e você vamos estar. Então, nós temos que ter... Estou cansada. Nossa. Temos que estar preparados, irmãos. A Bíblia vai falar sobre esse preparo. Nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor Jesus vem. Então, nós temos que estar preparados. O soldado, quando vai à guerra, ele prepara antes a sua estratégia de guerra. Né? O general, lá com a sua equipe, ela prepara. Nós estamos aí no tempo de Copa do Mundo. Os jogadores selecionados, eles já estavam se preparando há muito tempo. Para eles serem escolhidos, eles foram olhados ali, os melhores foram selecionados, eles já estavam se preparando. E toda competição, seja ela qual ordem for, eles se prepararam. Se você quer passar num concurso, você vai se preparar. Então, nós temos que, espiritualmente falando, nós temos que estar preparados todo o tempo. Porque nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja. Nós não sabemos o dia e a hora que o dia mau vai chegar. Então, não vamos perder tempo, vamos colocar a palavra do Senhor como prioridade na nossa vida, vamos aquecer nossos músculos espirituais e vamos avançar. Em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 17. Você sabe essa palavra inicial. Hoje o programa, como eu falei ainda há pouco, é um programa gravado e vai ser um pouquinho mais curto que o habitual. Eu estou um pouquinho mais cansada também que o habitual, então vai ser bem curtinho, mas eu creio que a mensagem que o Senhor quer entregar, Ele não vai deixar de entregar, não é porque o programa vai ser mais longo, mais extenso ou mais curto, que aquilo que o Senhor quer entregar para o seu coração, Ele vai deixar de entregar, amém? Então você fica ligado aí, não sai, não muda de canal, hein? Jesus está vendo, não muda de canal. Outra coisa que você já sabe que eu vou pedir, compartilha o canal. Em nome de Jesus, pega aí a setinha aí, compartilha esse canal nas suas redes sociais, chama o povo para participar do programa. Se você ainda não é inscrito, inscreve-se lá, @Rádio Adavi no Instagram e também compartilha a nossa página no Instagram. Amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 17, versículo 17.
Diz assim a palavra do Senhor, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Novidade de vida, novo tempo, novas posturas, novos comportamentos e tudo novo. Toda vez que nós vemos uma pessoa aceitar o Senhor Jesus, nós entendemos que aquela pessoa está tendo um novo nascimento. Lembra de Nicodemos, no seu encontro com Jesus? Jesus ele fala acerca desse novo nascimento, Nicodemos até se confunde. Como que pode um homem já crescido, vai entrar para o útero da mãe, vai nascer de novo? E não era sobre esse nascimento que Jesus estava falando, é sobre esse nascimento do Espírito. Nós temos esse novo nascimento dentro de nós e é sobre isso. É sobre esse novo ser que começa a gerar dentro de nós, a viver, a ser quem nós somos depois de Cristo. Há uma linha divisória antes e depois de Cristo. Se eu olhar, e se eu já fiz esse adendo aqui, esse comentário, como eu era antes e depois de Cristo. E se você também se olhar, se você não nasceu no berço cristão, até quem nasceu no berço cristão teve a sua linha divisória sobre quando realmente ele entendeu e foi viver uma vida profunda com Cristo. Há um novo nascimento, há um novo momento, há novos comportamentos, tudo fica novo. E é sobre isso. As coisas velhas passam. Nós temos que abrir mão. Tem coisas que a gente precisa, tem coisa que é difícil abrir mão. O povo, quando saiu do Egito, eu até comentei isso, alguma coisa sobre esse texto no programa passado, deles, né, passarem muito tempo no Egito, e uma das coisas que o povo reclamou era das cebolas. Sentimos saudade. Então, o povo não queria abrir mão de algumas coisas. Eles sofriam no Egito, pediram, clamaram para sair do Egito, mas quando saíram do Egito, eles sentiam saudade de coisas que estavam no Egito. Não, irmãos, a gente não tem que ter saudade. É claro que a gente não vai ter amnésia. Eu me lembro quando as coisas, né, quando eu era no mundo, as questões, os momentos que eu passei. É engraçado, foram momentos engraçados da minha adolescência, da minha vida de jovem, amigos. Só que tem coisa que não é para sentir saudade. Como eu queria voltar. Não, talvez eu queria voltar lá para consertar alguma coisa, se eu pudesse, né? Mas não sentir aquele saudosismo de querer, né? Não, passou. Não sinta saudade daquilo que não é para você viver. Não era para você viver. Tem novidade. Tem coisa melhor para eu e você vivermos em Cristo. Tem novidade de vida. Ô, glória! Com Cristo é tudo melhor. Eu ouvi uma vez, isso já tem muito tempo, uma pessoa, quando eu era bancária, que me disse assim, talvez você já ouviu alguém dizer isso para você também. Depois que eu aceitei Jesus, tudo começou a dar errado. Nossa, aí que o negócio piorou. Você já ouviu alguém falar isso? É interessante esse argumento. Piora para depois melhorar. As coisas começam, né? Talvez é porque aos nossos olhos físicos estava arrumado, mas não estava. Jesus ele precisa fazer alguns ajustes na nossa vida para depois verdadeiramente organizar. Então, se você aceitou Jesus há pouco tempo e está achando que está tudo dando ruim, calma, vai dar bom. Fica tranquilo. Vai chegar o tempo da organização. Só continua na sua posição. Não se perca nos engodos, nas mentiras que estão querendo te contar, que Satanás quer que você acredite que está dando errado. Não está dando errado. É Jesus consertando aquilo que você acreditava que estava certo, mas não estava. Amém? Fica aí, fica ligado. Pega a senha aí. Pega a visão. Ô, glória! Como eu falei ainda há pouco, o programa de hoje, do dia 11 de julho, é um programa gravado, mas deixa seu comentário, deixa aí seu joinha,
Compartilha o programa em nome de Jesus. Eu peço de todo o coração para você compartilhar o programa, para impulsionar ainda mais esse programa que eu acredito que tem sido bênção para a sua vida. Amém? Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 35. Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 35. Amém? Você achou? Ô, glória. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Então, saíram para ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam, então, o homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entretanto ele no barco voltou. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que deixasse estar com ele. Mas Jesus os despediu, dizendo: torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi, apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Oh, glória! No texto, no título da minha Bíblia, vai dizer acerca dessa passagem, vai dizer o endemoniado de Gadara. A Bíblia vai dizer que Jesus, com seus discípulos, pegaram o seu barco. Nós sabemos que o transporte básico de Jesus na pregação do seu evangelho eram os barcos. Na verdade, era o transporte mais usado naquela época, naquela região. Era o transporte marítimo. E eles foram para a terra dos Gadarenos. E assim que chegou, Jesus pisa naquela cidade e chega um homem que estava possuído por demônios. Irmãos, eu não sei se você já viu alguém possuído. Já viu alguém possuído, Fernandinha? Nem em filme? Poltergeist. O Exorcista. Sangue de Jesus tem poder. Irmãos, eu estou brincando, mas o negócio é sério. A pessoa, quando está possuída por um demônio, é coisa terrível, por um. Só que a Bíblia vai dizer que ele estava possuído por demônios. Eu não sei se é em Mateus que vai falar que era uma legião, que é aproximadamente aí uns 6.000 capirotos. Se um demônio já faz bagunça, imagina uma legião, irmãos. Mateus vai dizer, se eu não me engano é Mateus mesmo, como esse homem sofria nos sepulcros, como ele andava se rasgando, se machucando, como esse homem era incontrolável. Porque é assim que a pessoa fica quando está em estado de possessão. Lucas ele não vai relatar exatamente como Mateus relata, porque Lucas vai dizer que ele não andava vestido e nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Então, esse homem não tinha uma habitação fixa. Ele andava perambulando por aí. E se nós andarmos em algumas regiões, aqui no Rio de Janeiro, porque nós estamos aqui no Rio de Janeiro, porque eu sei que o programa chega em muitas regiões, não só do Brasil, mas no mundo. E se nós andarmos em algumas regiões, e nós vamos ver pessoas perambulando pela rua, que nem zumbis. E muito provavelmente algumas pessoas dessas estão possessas. Porque pessoas que não conseguem parar, elas não conseguem repousar. Não que elas não queiram, mas elas não conseguem porque os demônios não permitem que elas repousem. E, irmãos, isso é muito terrível. Imagine a pessoa não ter um momento de paz na sua mente, no seu corpo.
Imagine, você acha que alguém em sua sã consciência vai querer perambular de um lado para o outro, vai querer se ferir, vai querer comer coisas que são insalubres? Pois é, uma pessoa possessa pode tudo isso e muito mais. E era esse estado que esse homem em Gadara estava. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus chegou. Ô, glória! E quando Jesus chega, meu irmão, minha irmã, acabou a bagunça. Quando Jesus chega, Satanás tem que sair, ponto final. Não há demônio que resista, que tenha poder quando chega Jesus. Não tem poder, autoridade, potestade, principado que seja superior a Jesus. É Ele. É Ele. Jesus tem todo o poder. E quando Jesus chega naquela cidade, a Bíblia vai dizer que esse demônio se prostra, que não era o homem, era o demônio que estava no homem. Se prostra diante de Jesus. E já começa a exclamar, que ele se prostra e já começa a exclamar, porque ele sabe, o demônio ele reconhece. Quando o demônio nos vê e nos vê Jesus através de nós, ele já sabe quem está. Por isso que nós temos autoridade lá. A Bíblia vai dizer que nós temos autoridade em pisarmos em serpentes e escorpiões. Jesus, ele não está falando no bicho, ele está falando no bicho que está, né, simbolizando serpente e escorpião. É em Satanás que Jesus está falando. É esse demônio que entrou na sua casa, que traz confusão no seu casamento, traz confusão com o teu filho. É esse demônio que entrou na empresa, que traz confusão entre os colegas de trabalho, que traz confusão, essa perseguição do teu chefe. São esses demônios que usam as pessoas que dão legalidade para atemorizar, para perturbar ambientes. Só que esse demônio, quando vê Jesus, se prostra. Não tem como. E que já começa a falar, dizendo, que tenho contigo, filho de Deus. Ele já reconhece. E ele fala, filho do Deus Altíssimo. Está lá em Lucas 28, 38, 28. E pede, porque ele tem que pedir mesmo. Porque ele é inferior. Peço que não me atormente. Aleluia. Oh, glória a Jesus. E a Bíblia fala, né? Jesus, ele pergunta. Tá aqui. Eu falei em Mateus, mas está aqui em Lucas mesmo. Lucas 8:30. Qual o teu nome? E ele fala Legião. E eles começam a pedir a Jesus, porque Jesus tem todo o poder, para que não... Começa a rogar. O que é rogar? É uma súplica para que Jesus não mande para o abismo, não jogue eles no lugar que eles têm que ir. E Jesus expulsa e eles entram numa manada de porco e aqueles porcos vão a abismo abaixo e aqueles porcos morrem, que era a subsistência daquela região. Os israelitas não, o porco era um animal imundo, mas para aquela região ali era subsistência, era um meio de subsistência deles. E, saindo, aquele homem que até então estava possesso, fica o quê? Curado. São. E interessante que aí a cidade, né, foi ver o que tinha acontecido. Imagina, você já viu porco, quando tá, né, junto? Porco grita pra caramba. Porco faz um barulho bem estarrecedor. Imagina um monte de porco junto, uma manada de porco junto, gritando, caindo abismo abaixo. Foi um barulho terrível, que chamou a atenção de toda a cidade. E todo mundo saiu correndo para ver o que tinha acontecido. Eu penso que mais espantado dos porcos caindo, lá abismo abaixo, foi eles verem o homem que perturbava, endemoniado a cidade, agora está ali, bonitinho, sentadinho, quietinho. Se um espanto aconteceu, um outro foi pior, espantou mais ainda. Aleluia. Vira aquele homem
de quem havia saído os demônios em seu juízo. O que quer dizer isso? Ele ficou completamente curado. Quando fala do seu juízo, vai dizer que ele estava enlouquecido. Aqui está falando de mente. Olha que coisa linda que o Senhor está me dando agora. Existem doenças mentais, oh aleluia, que não é de origem fisiológicas, que podem ter sua origem demoníaca. Porque a Bíblia fala, ele voltou a seu juízo. Que coisa profunda. Jesus está me dando isso agora. Aleluia. Tem doenças que são de origem demoníacas, sim. Que ele estava assentado em seu juízo aos pés de Jesus. E quando aqueles vêm, eles começam a ter medo. Calma aí. Esse homem, a gente não sabe há quanto tempo esse homem estava assim. Fato é que ele perturbava, fato é que todo mundo via e tinha medo desse homem. Porque quando nós vemos, assim, uma pessoa em situação de rua, né, a gente acaba ficando um pouco temeroso mesmo, porque a gente não sabe o que aquela pessoa vai fazer, porque ela não está no seu juízo normal. Então, nós nos esquivamos, nós temos um receio, nós temos essa questão de segurança. E, muito provavelmente, ele era excluído, de certa forma, da sociedade, por as pessoas terem medo dele. E, quando vê, as pessoas ficam boba. Ficam boba com o porco, ficam boba com o homem, e vê lá Jesus lá sentado com ele. A gente não sabe qual era o papo que Jesus estava tendo com ele. Fato é que estava tendo um papo lá com Jesus. Só que aí eles ficaram assim, espantados, ele naquela excitação toda, vê os porcos mortos, manda Jesus embora, acaba mandando Jesus, roga também para Jesus sair. Aqui no 38, aquele homem rogou-lhe que deixasse... Não, peraí. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. O medo também faz com que a gente acabe falando, venhamos agir de forma desapropriada. Então, eles, ao invés de agradecer Jesus, eles mandam Jesus embora. Eles tomam uma atitude inversa daquilo que eles deveriam fazer. O medo faz muitas vezes isso, a gente agir de forma inadequada, eles agiram inadequadamente. Mas Jesus, que não é uma pessoa que é mal educada, Jesus, ele sai. Mas aquele homem, ele estava tão grato pelaquilo que o Senhor Jesus fez, que ele queria voltar com Jesus. Ele queria ir embora com Jesus. Mas Jesus, ele dá uma ordem para ele. Jesus, ele no 39, ele fala no versículo 39, torna para a tua casa. Então, aquele homem tinha família. Olha que coisa linda. A gente não sabe quanto tempo aquele homem estava fora da casa dele. Fato é que ele tinha família. Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Aí a ordem de Jesus foi, torna para a tua casa. Só que o que esse homem faz? E ele foi, apregoando por toda a cidade grandes coisas que Jesus lhe tinha feito. Esse homem, de um homem possesso e endemoniado, se tornou um grande pregador da palavra do Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Jesus, ele transforma viciado, endemoniado e tantuado em pregadores da palavra do Senhor. Aleluia! Oh, aleluia! Deus tem um novo tempo. Deus tem um novo tempo para você, para sua casa, para sua família. E aqueles a quem você tem orado, aleluia, tem clamado, um novo
tempo para essa vida. Creia em nome de Jesus. Vai sair desse buraco, vai sair desse tempo a qual está um tempo de trevas para ir para um tempo de luz. Porque lá em Colossenses vai dizer que ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim foi com a minha vida, assim talvez foi com a sua vida e assim vai ser com a vida de alguém que você está orando. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Aquele homem teve a sua vida completamente transformada. E só Jesus faz isso. Só Jesus pode fazer esse tipo de transformação. Ninguém mais pode fazer isso. Esse homem sai de um tempo de trevas e começa um tempo de luz na vida dele. Começa a ser um pregador. E eu vejo esse homem um pregador ousado. Eu vejo esse homem um pregador levando muitas almas para Jesus. Um Pedrão da vida. Aleluia! Que coisa linda que Jesus fez na vida desse homem. Que bom que ele aceitou, aleluia, esse chamado de Jesus. E Jesus está te chamando, aleluia, para fazer uma grande obra. Assim como Neemias, estamos num tempo de fazer uma grande obra e ninguém pode nos parar. Não deixa ninguém parar, porque eu creio que ninguém parou a voz desse homem. Ele foi falando. A ordem de Jesus falou, vai para sua casa, mas ele não se contentou em falar de Jesus só na casa dele. Ele quis falar para a cidade, porque quem recebe Jesus quer falar dele. Ei, Jesus mudou minha vida. Ei, Jesus fez isso. Ei, Jesus fez aquilo. Vem para Jesus, vem para Jesus, vem para Jesus. É isso. É isso. Vamos falar de Jesus. Vamos pregar de Jesus. Vamos levar Jesus em todo o tempo. Amém? Fica com essa palavra no seu coração. Que o Senhor Jesus possa continuar falando aquilo que Ele quer que você faça. Ai, irmã Gisele, eu não sei qual é o meu chamado. Todos nós temos algum chamado. Peça ao Senhor, peça o Espírito Santo que habita em você para direcionar qual é o chamado de Deus para a sua vida. Esse homem, o chamado dele era um chamado missionário e foi lindo. A Bíblia não vai relatar qual foi a vida desse homem, mas eu tenho certeza que um dia lá na glória ele vai me contar. Tantas coisas na glória a gente quer saber. Aleluia. E muitas surpresas nós vamos ter. Amém? Fica com essa palavra no seu coração, que Jesus te abençoe, que você possa ter uma semana vitoriosa. E no próximo sábado, a partir das 11h30 da manhã, anota aí, você é inscrito no YouTube, vai te notificar. Estaremos aqui para mais um programa Cântico Missionário. Amém? Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor por mais essa palavra. Pai, muito obrigada por mais essa porção sobrenatural que Tu liberou no dia de hoje. Ah, Deus, só Tu tens palavra de vida eterna. Continue, Senhor, falando nos corações. Continue, Senhor, liberando cura, libertação, Senhor, do Seu Santo Espírito, Senhor. Continue, Senhor, aleluia, curando, Senhor, mentes e corações, Pai. Toma cada família. Toma, Jesus, cada coração. Nos dê uma semana vitoriosa para louvor e glória do Teu nome. Que no próximo sábado estejamos aqui, Pai, novamente. Se o Senhor não voltar antes, aleluia, juntos, para louvor e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Adave, em 2026, anunciando o reino e avançando rumo à glória celestial. Amém? Até o próximo sábado, em nome de Jesus. Ficamos por aqui com mais uma edição do programa Cântico Missionário. Até próximo sábado, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor a todos. Vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria clamando por um pouco de amor.